Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Donin aqui na área para mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai falar sobre círculo trigonométrico. Bem pessoal, o círculo trigonométrico é uma representação que a gente faz de um círculo a qual a gente consegue observar como que os nossos ângulos eles ficam sobrepostos dentro desse círculo. Através disso, a gente consegue facilitar a nossa visualização das nossas principais funções trigonométricas, como seno e cosseno. Bem, como que a gente monta o nosso círculo trigonométrico? O nosso círculo trigonométrico é um círculo que fica montado em cima de um plano cartesiano. E um plano cartesiano, ele é representado por valores que a gente tem como sendo positivos e negativos. Bem, aqui nós temos dois eixos que formam esse nosso plano cartesiano. Um eixo que normalmente a gente chama de x para o que está horizontal e de y para aquele que está na vertical, ok? Nós temos que o centro da nossa circunferência, ela está localizada exatamente no ponto 0, ou seja, na origem do nosso plano cartesiano. E o raio desse nosso círculo, necessariamente, ele vai ser igual a 1, tá? Então, aqui, ó, raio igual a 1, nós utilizamos um plano cartesiano e o centro do nosso círculo coincide com o centro do nosso plano cartesiano, tá? Então, vou botar aqui, ó, centro do círculo igual ao centro do plano cartesiano. Bem, como a gente bem sabe, os ângulos, eles são exatamente a medida que nós temos entre dois lados, não é? Então, sempre que a gente estiver analisando um círculo trigonométrico, o nosso lado de visualização, ele sempre vai ser esse aqui, a qual a gente tem o nosso eixo X sendo positivo, ok? Aqui é o nosso ponto de largada para a nossa observação. Então, se a gente parar para pensar, o menor ângulo que a gente tem, que é o de 0 graus, é quando essas duas retas que a gente está analisando aqui, elas estão sobrepostas, não é? E a maior abertura que a gente tem entre dois lados vai ser 360 graus, que é esse a qual a gente observa como sendo uma volta completa, não é? Bem, outra coisa que acaba se tornando muito importante para a gente dentro de um plano cartesiano, dentro do círculo trigonométrico visto dentro desse plano cartesiano, é a ideia que a gente tem dos quadrantes. Os quadrantes, eles acabam sendo muito importantes para a gente, porque na maioria das vezes a gente vai sempre trabalhar com os ângulos fundamentais que necessariamente vão se encontrar no primeiro quadrante. Lembrem-se que eu falei que os ângulos fundamentais eles são 30, 45 e 60, não é? E aí através deles a gente consegue fazer as suas visualizações dentro do segundo, do terceiro e do quarto quadrante, ok? Bem, sempre que a gente trabalha com um círculo trigonométrico, a gente precisa perceber que o sentido ao qual a gente rotaciona a nossa reta faz com que a gente tenha o aumento ou o decréscimo do ângulo que a gente está observando. Como assim, professor? Bem, a gente pode pensar que esse ângulo aqui, ele pode ser 30 graus. A partir do momento em que eu arrasto essa reta para cá, eu arrastei ela para onde? No sentido anti-horário. Se eu arrastei ela para o sentido anti-horário, necessariamente eu cresci com o meu ângulo. Então agora, se eu fosse representar esse ângulo aqui, ó, eu poderia representar ele como sendo um ângulo agora de 60 graus.
não é? E aí a gente precisa entender que as ideias que nós temos entre ângulos retos, ângulos rasos ou qualquer outro tipo de ângulo, ele sempre vai poder ser visto dentro de um círculo trigonométrico, não é? Bem, professor, e qual é o ganho que eu tenho em observar um círculo trigonométrico? Bem, a primeira ideia que a gente tem em relação ao círculo trigonométrico é aquilo que a gente chama de localização. Se o nosso círculo trigonométrico ele está inserido dentro de um plano cartesiano, todo ponto acima da nossa circunferência necessariamente vai ser representada por um par ordenado. Sim, um par ordenado. Toda vez que a gente fala sobre um plano cartesiano, é muito legal a gente pensar que um plano cartesiano é como se fosse um grande batalha naval, tabuleiro de batalha naval, onde cada uma das nossas posições ela é representada não por uma, mas por dois valores. Isso que a gente chama de par ordenado. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, a posição de B, a posição de B ela tem um valor para x e um valor de y associado. E aí, percebendo aqui, a gente desenha exatamente o quê? Um triângulo retângulo. Lembrem-se que todas as funções trigonométricas, necessariamente, elas vão ser vistas através do quê? Da razão entre os lados de um triângulo retângulo, não é? Então, com isso, a gente percebe que, por exemplo, toda vez que a gente estiver falando sobre o eixo y, não é? do nosso círculo trigonométrico, a gente sempre vai estar falando do ângulo oposto. Qual é a função que está ligada ao nosso ângulo oposto? É o seno, não é? Então, por exemplo, toda vez que a gente pensar aqui no nosso eixo y, é importante a gente pensar que o nosso eixo y sempre vai ser visto através do seno do ângulo, que nesse caso aqui a gente está chamando ele de alfa, não é? Ou seja, seno do ângulo alfa. E quem vai ser a nossa representação x? A nossa representação x é aquela função trigonométrica que está ligada a quem? Aquela função trigonométrica que está ligada ao nosso valor, ao nosso eixo x, ou seja, ao nosso cateto adjacente. Então, x para a gente vai estar ligado a quem? Ao cosseno de alfa. E isso se torna muito importante, pessoal. Por quê? Porque toda função trigonométrica, necessariamente, ela gira no entorno do 1 e do menos 1, tá? Necessariamente, tanto a função seno quanto a função cosseno são funções harmônicas que giram no entorno de dois pontos máximos e mínimos, que nesse caso é o 1 e o menos 1. Professor, não estou visualizando. Bem, se a gente percebeu que a gente está trabalhando aqui com uma localização, vamos parar para pensar, por exemplo, quem seria o seno e o cosseno de 0 graus, não é? Vamos parar para pensar. Bem, se aqui 0 graus, a gente estaria com o nosso ponto sendo localizado aqui, não é? Se a distância entre o centro e a borda necessariamente vai ser igual ao raio, bem, se eu analisar aqui o seno do ângulo 0 graus, a gente não tem nenhuma representação em y. Então, o seno de 0 necessariamente vai ser igual a 0. E quanto que vai ser o cosseno de 0? Bem, o cosseno de 0 é aquele que está ligado ao eixo x, não é? E o eixo x, nesse caso aqui, para esse ponto selecionado, ele é igual a 1. Então, se a gente fosse trabalhar com um par ordenado do ângulo 0, nós teríamos 1 e 0 como a sua representação. Professor, ainda não entendi. Vamos para cá. Vamos fazer a observação de 90 graus. Por que 90 graus, professor? Porque aqui, o ângulo que a gente tem desse ponto até o início da nossa visualização, ou seja, do ângulo 0, a gente tem uma abertura de ângulo reto, ou seja, necessariamente 90 graus. Quem seria o seno de 90 graus e o cosseno de 90 graus? Bem, professor, se a gente fosse trabalhar com isso aí como sendo
um plano cartesiano, eu consigo enxergar que para esse ponto aqui, ó, o nosso y ele tem o valor sendo 1, não é? Ou seja, o seno de 90 é igual a 1. E se a gente tivesse aqui, ó, o cosseno ele estaria exatamente no ponto zero. Beleza, pessoal? E é exatamente isso que a gente observa aqui. O seno de 90 graus é igual a 1 e o cosseno de 90 graus é igual a 0. Ou seja, trabalhar com um círculo trigonométrico, ele fornece para a gente a possibilidade de trabalhar com a localização dos pontos. Localização dos pontos que faz com que a gente saia das visualizações que a gente possa ter, por exemplo, apenas no primeiro quadrante. A gente pode aqui, por exemplo, observar o que está acontecendo com o ângulo de 180 graus. Se a gente pegar o seno de 180 graus e o cosseno de 180 graus, quanto que seria cada um desses valores? Gente, localização, não é? O seno é a representação em y desse ponto. A representação em y desse ponto aqui, ó, é igual a 0. Já a representação em x, percebam, se aqui é a nossa origem, o eixo x para o lado de cá é representado por valores negativos. Já colocamos aqui o menos 1, não é? Ou seja, o cosseno de 180 é exatamente menos 1. Ok, pessoal? E é por isso, pessoal, que a gente acaba percebendo e trabalhando, não é? Com essas funções trigonométricas representadas dentro desse círculo trigonométrico, porque com isso a gente consegue fazer observações que faz com que a gente consiga calcular ângulos que não necessariamente são os ângulos fundamentais. Vamos dar uma olhada nesse exemplo, pessoal. Aqui a gente quer calcular qual é o seno e o cosseno do ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus ele não está dentro daqueles ângulos fundamentais a qual a gente precisa saber, que no caso é o de 30, 45 e 60. Ele está fora desse caso. Como é que a gente calcularia ele então? Bem, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa pensar exatamente no nosso círculo trigonométrico, ok? Então, se a gente parar para pensar, o nosso ângulo de 120 graus, ele estaria exatamente aonde? Ele estaria no nosso segundo quadrante. Nós dividimos os nossos quadrantes dentro de 90 graus, ou seja, cada quadrante ele acaba sendo um quarto de circunferência. Então, para o primeiro quadrante, a gente visualiza os ângulos que vão de 0 a 90 graus. No nosso segundo quadrante, a gente visualiza os ângulos que vão de 90 a 180. No nosso terceiro quadrante, de 180 a 270. E no nosso quarto quadrante, de 270 a 360. Então, o nosso ângulo de 120 graus ele estaria mais ou menos aqui, ok? Então, daqui até aqui, a gente teria o nosso ângulo de 120 graus. Contudo, pessoal, a gente não tem ferramentas aqui a qual não seja o ponto diametralmente oposto. Então, eu quero que vocês pensem que aqui a gente está fazendo uma análise entre pontos diametralmente opostos. Então, para a gente ter esses ângulos diametralmente opostos, necessariamente esse nosso alfa aqui ele precisa ser um ângulo de 60 graus. Para que o seu complementar seja 30, e somado de novo aqui, a gente tenha o 30 de novo. Então, 30 com 60, somados dão 120 graus. E com isso a gente consegue fazer essa observação. Com isso a gente consegue estipular quem é o seno e o cosseno de 120 graus. Como, professor? Bem, a gente sabe que se a gente desenhar aqui o nosso triângulo retângulo, necessariamente esse sombreado vai ser igual desse outro lado aqui, não é? Apesar de estar meio torto, vamos pensar que aqui a gente tem uma reguinha reta, não é, pessoal? Então, o seno do ângulo de 60 graus necessariamente vai ser igual ao seno do ângulo de 120 graus, porque eles são diametralmente opostos. Então, o seno de 60 graus ele vai ser igual ao seno de 120 graus.
E aí a gente precisa tomar um cuidado com o cosseno. Por quê? Porque olha para cá, pessoal, o cosseno é exatamente essa medida daqui de baixo, do nosso cateto adjacente. Mesma coisa a gente vai representar do lado de cá, não é? Só que para cá, ó, para cá o nosso cosseno ele é o quê? Positivo. E para a esquerda da origem? Para a esquerda da origem, o nosso cosseno a gente sabe que ele é o quê? Negativo. Então, pessoal, para valores de seno, a gente estipula o mesmo valor. Agora, para cosseno, a gente acaba tendo o nosso sinal de negativo sendo relacionado. Então, o cosseno de 120, ele é igual a menos o cosseno de 60 graus, ok? E pessoal, essa é uma das grandes ferramentas que a gente aprende utilizando o nosso círculo trigonométrico. Com ele a gente consegue descobrir ângulos fora das ideias dos ângulos fundamentais a qual a gente já conhece. Não esqueça, pessoal, de sempre dar uma olhada no nosso card de exercício para fazer a maior quantidade de exercícios possíveis sobre esse tipo de tema. Bem, espero que a aula tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.